Hoje nós iniciaremos uma série sobre os encontros de Jesus com pessoas que lhe pediram alguma coisa, que fizeram oração a Ele. E nós vamos hoje falar do jovem rico, é a história conhecida assim, jovem rico. Essa história é contada nos 3 primeiros evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, são 2 palavras gregas, uma preposição e um substantivo que significa visto pela mesma visão. Esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, contam a história muito parecidas, com alguns adendos que, como um mosaico, só embeleza o quadro. E nesses 3 evangelistas você vai encontrar essa história. Os 2 primeiros evangelistas, Mateus, aliás, o segundo e o terceiro, Marcos e Lucas, dizem que esse homem era rico. Só Mateus que traz a informação de que ele era jovem. E é interessante que nessa história nós vamos descobrir que este ser humano tinha 2 grandes obstáculos que afastam o homem de Deus: a juventude e a riqueza. Normalmente o jovem, ele quer aproveitar a vida e ele não quer muita coisa com Deus, porque Deus vai atrapalhar a ele de viver a vida que ele quer, independente, dono do nariz, fazendo o que ele bem entende. E também a riqueza. Se encontrar alguém que tenha recursos e que ama a Deus e segue a Deus, é raridade. É raridade. E ele tem essas 2 realidades na sua vida. É jovem e tem dinheiro. Mas, curiosamente, ele faz uma oração, ele faz um pedido a Jesus nobre. O impacto inicial é maravilhoso, porque ele pede vida eterna. E o texto diz que ele falou, deixa eu voltar aqui um pouco. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo. E amarás o teu próximo. E é interessante essa palavra de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os teus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha que tragédia, versículo 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. É um quadro, é uma história muito complexa de se entender. Porque alguém que tem um pedido, uma oração tão nobre, ele quer a vida eterna, e ele sai sem essa vida eterna ao final. O que houve? Que o seu pedido não foi respondido. E não por causa de Jesus que responde os nossos pedidos, mas por causa dele. Nós vamos ver. Algo interessante, quando a gente compara os 3 evangelistas contando a mesma história, Lucas e Marcos dizem que ele correu e se lançou aos pés de Jesus. É um ato de profunda humilhação e dependência. Se ajoelhar perante alguém, perante Jesus, ele fez isso e faz esse pedido nobre: a vida eterna, a vida imaterial, aquilo que não se pode comprar, porque é recebido de graça. A vida eterna, a salvação é de graça, e é vivenciada numa dimensão sobretudo interna, dentro do coração, no fundo da alma. Essa alegria e essa bênção é de dentro para fora, diferente do que o dinheiro pode comprar, os relacionamentos humanos podem comprar, que é uma experiência de fora para dentro. A experiência da vida eterna em nós é vivida na terra e de forma consolidada e perpétua no céu.
Ela começa no momento em que a gente tem um relacionamento com Jesus Cristo aqui na terra. E esse homem rico tem desejo de ter a vida eterna. E Jesus o sonda, Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe a intenção dos nossos corações. Esse homem se aproxima de Jesus com essa pergunta dobre e Jesus vai desmascarando esse homem para mostrar que ele queria uma coisa, mas não estava pronto, não estava decidido, não tinha uma decisão. A palavra decisão vem de cisão. O que é uma cisão? É uma ruptura. Não há como ter a vida eterna, não há como seguir Jesus sem uma decisão, uma ruptura com as coisas antigas, com comportamento passado, sem olhar com perspectiva diferente para o presente e para o futuro. E Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. E ele disse: isso eu guardo desde a minha infância. Lucas que vai dar essa informação quando você compara. Desde a minha infância. Note, alguém que desde a sua terna infância tinha preocupações com Deus e guardava os mandamentos. E ele pensou: então tá mole. Para ter a vida eterna é obedecer? Tá mole, isso é coisa que eu faço. E Jesus diz a ele: então vende tudo que tu tens e dê aos pobres. Eu pergunto: será que todos nós, para termos a vida eterna, temos que vender tudo que temos e dar aos pobres? Não, absolutamente não. Jesus disse que Jesus sonda e sabe as nossas intenções. O problema desse jovem rico é que ele estava tão apegado à terra que Jesus revelou para ele que ele não queria vida eterna. Ele queria vida terrena, plena, com tudo que o dinheiro podia me dar. Por mais que lá no coração latejasse, clamasse a sua alma, pedindo o eterno, esse jovem queria a terra. E quando ele obedecia, ele não obedecia com amor, ele obedecia para não ser penalizado, para não ser julgado. Note, aí que está algo muito importante para que a gente possa diferenciar uma obediência por amor e uma obediência por temor. Por que você obedece a Deus? Porque eu tenho medo dele tirar a proteção sobre mim, eu tenho medo do meu dinheiro acabar, eu tenho medo da minha saúde sumir. Se você obedece, olhando o que você vai ganhar ou vai perder, não tem valor. Quem já estudou os 10 mandamentos, que a gente chama de lei moral ou decálogo, sabe que Jesus sintetizou essa lei na expressão do amor. Como é que Jesus resumiu os 10 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. No estudo mais aprofundado dos 10 mandamentos, você vai descobrir que os 4 primeiros mandamentos têm a ver com Deus, a relação do homem com Deus. Não só a relação de obediência, mas a relação de amor do homem para com Deus. Os 6 outros mandamentos têm a ver com a minha relação com o meu próximo, com o meu semelhante, com aquele que está do meu lado. E curiosamente é maior do que a minha relação com Deus. 4 contra 6. E Jesus disse que quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, e quando eu amo o meu próximo, eu estou guardando os mandamentos. O que Jesus queria dizer com isso? Você obedeceu os mandamentos, mas não obedeceu por amor. E eu vou te provar por que você não obedeceu por amor. E Jesus diz: então, você vai vender tudo que você tem e dar aos pobres. O que Jesus está dizendo? Dê a quem precisa. Ame pessoas. Ame pessoas. Não ame o dinheiro que você tem. Ame pessoas. E ele diz assim: isso eu não quero. O versículo 22 é dramático, porque imagine alguém que chega correndo, se ajoelhando e fazendo um pedido desse. E Jesus vai desmascarando o coração, as intenções dele. Você guarda esses mandamentos porque você tem medo de mim, você quer uma vantagem na obediência. Você não descobriu que a obediência é por amor. Quando você ama a mim, sobretudo, e ao teu próximo, você está cumprindo a lei. Quando Jesus manda ele vender o que ele tinha, é porque era para mostrar que ele não amava pessoas e não amava Deus, ele amava a matéria.
nós podemos ser outras áreas. Às vezes é a nossa vaidade, às vezes é a nossa maldade, que Deus diz, você vai ter que trabalhar isso para amar os outros. Tudo que impede a gente amar a Deus e o próximo, impede a gente caminhar em direção à vida eterna. O que Jesus quer dizer é amor que, na verdade, nos salva, o amor a Deus. Pedro, quando cai, ele tem um encontro com Jesus, cai porque ele negou Jesus 3 vezes, todos nós sabemos essa história. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele faz 3 vezes a mesma pergunta. E ao fim ele termina dizendo, apacenta minhas ovelhas. 4-1 para a afirmação, contra 3 negações. O que importa para Jesus é se você o ama. Mas se você o obedece, porque ele sabe, se você o amar, você vai guardar os mandamentos. Fariseus e escribas, melhor dizendo, obedeciam tudo, mas não tinham amor. O que Jesus quer amor. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar sobre a excelência do amor, e ele chega a dizer, se eu der tudo que eu tenho aos pobres, ele cita esse ato espontâneo, voluntário, de dar, abençoar os pobres como uma ação de bondade. Ele diz, se não tiver amor, não vale nada. Ele diz, ainda que eu dê minha própria vida, se não tiver amor, note como a Bíblia vai se confirmando. É o amor, na verdade, que justifica as nossas ações, é o amor que faz diante de Deus os nossos atos terem valor. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Eu tenho certeza que não vou nem perguntar, porque seria uma pergunta tão óbvia. Todos nós queremos ir para o céu. Não vou dizer aquela coisa boba, mas ninguém quer morrer. Não, isso é bobo. Todos querem ir para o céu, mas nem todos querem tomar uma decisão. Todos querem ter a vida eterna, mas enquanto estiverem presos à matéria, você não vai ter a vida eterna. Se você quer a vida eterna e está amando a si mesmo, os seus sonhos e projetos, e ninguém entra no seu guarda-chuva, você não quer vida eterna. O meu desejo hoje, diante de Deus, é que, ouvindo isso, você se aproxime com alegria, porque você tem a maior riqueza, que é Jesus. O salmista, no Salmo 18, vai dizer, outro bem não possuo, senão a ti somente. Outro bem não possuo, senão a ti somente. A maior riqueza é Deus. Tudo é o que vem a reboque. Mateus 7, Jesus, ainda no Sermão da Montanha, diz assim, buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vem a reboque. Tem muita gente querendo as demais coisas para depois ter a Cristo. Tenha Cristo e as demais coisas vêm a reboque. Que a nossa alegria hoje é de ter a vida eterna. Eu vou encerrar. Jesus uma vez chamou 70 pessoas e dividiu de 2 em 2 e mandou eles pregarem o Evangelho em várias aldeias. Eles tiveram experiências fortes, eles viram demônios sendo derrotados, pessoas sendo curadas. E eles voltam para Jesus e dizem, Senhor, os próprios demônios, lá em Lucas capítulo 10, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles estavam maravilhados com o poder de Deus e o poder do nome de Jesus. E Jesus diz, não vos alegres porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida, você tem a vida eterna. Essa é a maior alegria. Daí no Salmo 51, Davi pediu, restitui-me a alegria da salvação, a alegria da vida eterna. Não tem bens que se comparem à vida eterna. Que você saia da presença de Deus hoje com alegria, não triste. Se você toma uma decisão de segui-lo, de amá-lo, aí tudo tem valor, tudo tem sentido. Amém ou não amém? Amém. Deus aplique essa palavra em cada coração.